Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja convosco, amém? Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 103. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum som dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem dá cor a valentia da tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens na tua velhice, de sorte que na tua mocidade se renova como o gado. Amém? Feche seus olhos. Eu estou pensando de hoje para onde Deus. Comece a falar com a palavra onde você está agora, seja grato a Ele, peça perdão dos seus pecados, perdão das suas falhas. Entoa a Ele nesta noite com louvores, com adoração. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, em espírito e em verdade. Encha-nos, Senhor, de Ti agora, nos comporta do céu neste momento. Derrama, Senhor, uma unção de ousadia, uma unção de multiplicação. Começa a tocar em pessoas neste lugar, que eles não venham sair daqui da mesma maneira que entraram. Nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor nos proporcionou esse momento diante de Ti. Mais um ano, ó Pai querido, está se findando e nós estamos aqui na Tua presença. Somos gratos a Ti por esta dádiva que o Senhor nos colocou. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor neste lugar. Nós possamos diminuir, mas que a Tua presença cresça abundantemente sobre as nossas vidas. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos agora neste momento. E você que crê nesta noite, aplaude e glorifique o nome do nosso Deus. Vamos louvar a Deus e ser louvado nesta noite. Aleluia.
Nós temos jeito de se levar nessa noite. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Me dá uma vida glória, Senhor, Senhor. Vem derramando sobre nós a tua chuva, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos.
Que Deus maravilhoso que Jesus está aqui. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Ele é maravilhoso. Nós vamos ouvir uma palavra agora com o pastor Will. Geralmente ele prega na sexta, né? Mas amanhã é virado. Não vai ter sexta. Estenda suas mãos aqui. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e pedimos a Ti, meu Deus, que aquele mesmo Espírito que vem da parte do Senhor que me usa ele agora, meu Pai, para falar com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra da sua Deus. Amém? Então nós vamos ler em Gênesis capítulo 18. Eu ministrei essa mensagem no início do ano, no mês de janeiro. E já que nós vamos encerrar o ano, vou ministrar essa mensagem novamente. Ô Daniel, vem corredor aqui para mim, por favor. E teste, som, 1, 2, beleza. Também quero aproveitar a oportunidade, como o pastor ele disse que é o último culto do ano, e talvez amanhã eu tenha a oportunidade de agradecer publicamente pelas coisas que ele tem feito pela minha vida, pela vida da minha família. O pastor ele tem orado, tem intercedido pela minha vida, pelas coisas que ele tem me ensinado e também pelas coisas que ele tem feito por nós todos da igreja. Mas é um motivo de muita alegria pela vida do nosso pastor, da pastora, dos filhos deles, né? E que Deus continue abençoando, que esse ano que se inicia agora, a partir de amanhã, seja abençoado na vida deles e nas nossas vidas. Gênesis 18, versículo 16. Primeiro livro da Bíblia. Diz assim, ó: e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banca de Sodoma. E ia Abraão com eles para os encaminhar. Preste atenção no versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que lhe ordene a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Feche os seus olhos, nosso Deus, eterno Pai. Quero te dar graças, Deus, pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, pela oportunidade de estar na tua casa. Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas nós, ó Deus, somos agraciados, estamos aqui de pé, o Senhor tem nos sustentado. Deus, que essa mensagem, Deus, ela venha falar nos nossos corações e que possamos, ó Deus, ser melhores, sermos servos melhores, e que o Senhor, Deus, venha me conduzir para ministrar a palavra do Senhor no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Não tem que ser. O versículo 17 diz, vou ler novamente: e disse o Senhor: ocultarei eu o que faço a Abraão. Quando eu estava aqui, o pastor agora mandou uma mensagem para mim quando eu cheguei de serviço para poder ministrar a palavra. E ontem eu estava conversando sobre liderança com um amigo. E aí, quando eu estava ouvindo, Deus ele colocou essa mensagem no meu coração novamente para poder estar ministrando. E quando ali o pastor estava orando, Deus ele falou comigo sobre a questão desse versículo 17. E disse o Senhor, foi o próprio Deus que falou: ocultarei eu a Abraão o que faço. Esse versículo ele revela a intimidade de Deus com Abraão. Esse versículo ele revela a aliança estabelecida com Deus e Abraão. Deus ele firmou uma aliança com Abraão. Deus ele chamou Abraão e disse para Abraão: sai da sua casa, da sua parentela, da terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E Deus, ele honrou a sua palavra. E nós vimos Deus se revelando e dizendo, quando Deus ele ia fazer alguma coisa, ele
ele sempre contava para Abraão, de tão grande que era a intimidade entre os dois. Aqui revela a natureza de um líder guiado por Deus, de um líder que é gabaritado por Deus, que foi estabelecido por Deus para fazer proezas. Deus ele chamou Abraão e ele prometeu para Abraão que Abraão seria abençoado. E se você ler a biografia de Abraão, você vai ver que Deus abençoou Abraão poderosamente. Todas as bênçãos que Deus ele podia abençoar, ele liberou sobre a vida de Abraão. Deus ele estabeleceu ele como um patriarca, e o escritor aos Hebreus ele diz assim, que pela fé isso foi imputado com justiça a Abraão. Ou seja, Abraão ele foi justificado pelas suas atitudes. Abraão ele foi justificado pelo seu caráter de líder, de homem que tinha uma aliança com Deus, de homem que andava segundo o coração de Deus. Quando Deus falava, Deus ia conversar com Abraão para dizer para Abraão o que ele ia fazer. Nós vemos Deus ele se revelando aqui para Abraão no capítulo 18. Deus estabeleceu ele como uma liderança forte. Deus colocou ele como patriarca das nações. Deus ele chamou Abraão e falou com ele: onde você colocar a planta dos seus pés, eu tenho que entregar. Onde você tocar, é seu, Abraão. Olhe, Abraão, erga os seus olhos e veja. Olhe as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. E em Gálatas nós vemos ratificado isso, que pela fé nós somos herdeiros em Jesus Cristo pelas promessas que vieram sobre a vida de Abraão. Ou seja, todos nós somos descendentes de Abraão. É Deus cumprindo a promessa na vida do mundo. É Deus cumprindo a promessa na vida daquele que Deus ele levantou. Eu queria falar nesta noite sobre dois tipos de crentes que existem na igreja: o servo fiel e o servo infiel. Só que em contraste à vida de Abraão, nós temos a vida de Lúcifer. Olha o que Deus ele diz em Ezequiel 28, capítulo 2, versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbunco e esmeralda. De ouro se fizeste a orla do seu vestido. E no dia em que foste criado e que foste preparado, tu és o querubim ungido da guarda, e te estabeleci. Permanecereis no monte santo de Deus, no brilho das pedras fundamentais. É o próprio Deus ele falando o que ele fez na vida de Deus. Deus ele pegou as 9 pedras mais preciosas que tinham e entregou e colocou no vestido. Adornou o seu vestido com ouro, e ele era uma liderança forte. Nós vemos que ele regia a terça parte dos anjos, tanto que esses anjos caíram com ele. Quando ele decidiu no seu coração, em Isaías 14, e tu dizias no teu coração: eu subirei do céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do monte. A soberba em teu coração. Ele era o sinete da perfeição. Tudo que havia de perfeito estava na vida dele, ao contrário do que estava na vida de Abraão. Deus ele criou Lúcifer como algo perfeito. Os escritores dizem assim que quando ele andava, sons se projetavam no seu corpo. O pífano, barulhos de tambores saíam do seu corpo. Ele era abençoado em formosura. No seu caminhar, ele andava no meio das pedras afogueadas. Alguns dizem que eram nas ruas de ouro. Ele era abençoado, o sinete da perfeição. Só que nós vemos algo que entrou no coração dele, é soberbo, diferente da vida de Abraão. Porque Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Lá atrás, antes de Deus criar tudo, quando só havia o céu e o céu de Deus, onde Deus habitava com os anjos, Lúcifer dominava. Ele era a liderança mais forte desse ano. Só que ele caiu. E Deus o lançou por terra. Miguel guerreou contra ele e ele caiu com a terça parte dos anjos. Todos nós conhecemos a história. Só que eu queria que você entendesse que aquele que era para ser perfeito não conseguiu ser perfeito. E aquele que era imperfeito tornou-se perfeito e fez uma aliança e criou uma aliança
através da fé. Porque Abraão ele foi justificado pela fé. E Deus o colocou como patriarca, como símbolo de todas as coisas. Através de Abraão, Deus chamou o seu povo. Deus estabeleceu ele como líder. E eu queria falar sobre a liderança da vida de Abraão, mas o reflexo na vida dos seus dois servos. E o primeiro dos servos é o servo Ló, o servo fiel. Ló era o sobrinho de Abraão. Ele andava com Abraão. Quando Deus chamou e prometeu que ia abençoar Abraão, Ló foi junto. Ló tomou na garupa e continuou caminhando com Abraão. E a Bíblia diz assim, que onde eles iam, eles eram abençoados. Onde eles iam, eles prosperavam. Porque Deus havia estabelecido uma liderança forte sobre a vida de Abraão. Onde Abraão colocava os pés, Abraão dominava. Onde Abraão ele chegava, ele conquistava. Onde ele colocava os olhos, Deus entregava nas mãos dele. Uma liderança forte, um homem abençoado. E quando Ló decidiu caminhar, a prosperidade também estava sobre a vida de Ló. Só que, passado o tempo, chegou em um determinado momento em que os bois se tornaram grandes, em muita potência. E o lugar que eles estavam não cabia os seus dois remédios. E aí começa o final, o início do final da história de Ló. Porque Ló, ele decidiu se apartar do seu povo. E esse reflexo acontece na igreja. Deus estabeleceu o nosso Abraão como nosso pastor. Uma liderança forte sobre as nossas vidas, uma liderança espiritual que Deus estabeleceu para nos guiar. Porque através da nossa liderança é que nós somos abençoados. Como eu disse alguns dias atrás, todos nós já nascemos debaixo de um princípio, da autoridade de Deus ou da rebeldia satânica. Se você não estiver debaixo da autoridade de Deus, você está debaixo da autoridade de Satanás. Ou você é, ou você não é. E quando Ló decidiu sair da cobertura do seu Abraão, quando Ló decidiu sair debaixo da cobertura do seu pastor, as coisas começaram a dar errado na vida de Ló. Tudo que Ló havia conquistado começou a se perder. Ló, ele olhou para a região de Sodoma, porque Abraão falou com ele: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O direito de escolha está com você. O que Ló tinha que ter feito? Não comigo. Eu vou continuar com você. Eu vou trilhar com você, porque através da sua vida eu sou abençoado. Segundo Crônicas 20:20, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quando ele decidiu apartar do seu profeta, as coisas começaram a dar errado. E muitos de nós não se enganam. Quando nós saímos debaixo da direção da cobertura do nosso líder, aparentemente as coisas prosperam em nossa vida. Só que essa aparente prosperidade, ela vai ter fim. E ela vai nos levar para o lugar. A Bíblia diz assim que Ló decidiu sair e foi para a região de Sodoma, nas campinas do Jordão, onde tudo florescia, onde se plantava, onde se colhia, onde era uma terra fértil. E Abraão caminhou para o deserto. Só que a bênção estava sobre a vida de Abraão. Deus havia chamado Abraão e dito para ele: onde você colocar os pés, você vai ser abençoado. Onde você colocar as mãos, vai prosperar. E eu te dei a unção comigo. Onde você for, Abraão, você vai ser abençoado. E é assim. Só que às vezes nós queremos ser como Lúcifer, como Satanás. A soberba entra no nosso coração e queremos ser mais que o nosso vida. E é um princípio que Deus estabeleceu. Todos nós sejamos sujeitos às autoridades constituídas por Deus. Porque quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Quando você está resistindo à autoridade, você não está resistindo ao seu filho. Você está resistindo ao próprio Deus. E é Deus quem te cobra. E quando Ló saiu da presença de Abraão, Deus começou a cobrar na vida dele. E assim acontece na vida do servo fiel. Quando ele se aparta da liderança do líder, as coisas começam a dar errado. Ló não vivia mais o sonho de Abraão, que era entrar na terra que Deus havia entregado nas suas mãos, e ali que os seus filhos fossem gerados, os seus netos, os seus tataranetos. Ló não passou mais a viver o sonho do seu líder. Ló, com a soberba do seu coração, ele queria ser maior do que o seu líder, e ele decidiu sair da presença de Abraão. Quando nós saímos da presença do nosso líder, as
as coisas não prosperam mais em nossa vida. As coisas tendem a dar errado, as coisas não dão certo, porque Deus estabeleceu o nosso líder como cobertura espiritual sobre as nossas vidas. E todos nós sabemos que antes que o planeta fosse criado, o mundo de Deus já existia. O espiritual existiu primeiro do que o físico. Então nós temos que estar ligados primeiramente no mundo espiritual. Se nós não tivermos a cobertura do nosso líder, do nosso profeta na nossa vida, que é o nosso pastor, as coisas têm que dar errado na nossa vida. Nós não vamos prosperar. E logo saiu da presença de Abraão, foi e caminhou para a região de Sodoma e Gomorra, e lá ele conheceu várias pessoas que não o levavam ao caminho do Senhor, pessoas que não o levavam a Deus, ao arrependimento, a uma comunhão viva com Deus, porque quando ele estava debaixo da cobertura do seu líder, ele tinha uma aliança com Deus, porque Deus disse para Abraão: o que te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Ou seja, quem estava debaixo da cobertura de Abraão, quem está debaixo da cobertura do líder, é abençoado. A prosperidade só vem nas nossas vidas, as coisas só acontecem na nossa casa, se você estiver debaixo de uma autoridade que Deus instituiu, que é o nosso pastor. A segunda coisa que acontece com Ló, quando ele decide sair da liderança de Abraão, Ló é levado escravo. Versículo 12 do capítulo 14: tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Quando ele decidiu ir para a região de Sodoma, a Bíblia diz assim que lá ele prosperou em determinado momento. Só que havia um rei chamado Quedorlaomer. Ele decidiu fazer guerra contra alguns reis, e a região de Sodoma estava incluída para ser dominada por ele. E ele foi, venceu a batalha, levou todas as pessoas que estavam ali escravas. E quem estava lá? Ló. Ló era um homem próspero, um homem abençoado, enquanto estava debaixo da liderança do seu líder. Só que quando ele decidiu sair da presença do seu líder, ele se tornou escravo. E a Bíblia diz que ele foi levado cativo, todos os seus bens que ele havia adquirido quando ele estava debaixo da liderança de Abraão. Porque se você ler o capítulo 18 todo, você vai ver que a região que eles estavam ficou pequena para tanto gado que eles tinham, para tantas ovelhas, para tantos carneiros, porque Deus abençoava eles poderosamente. Só que quando ele apartou-se da aliança, quando ele quebrou a sua aliança, decidiu sair da presença de Deus, ele se tornou escravo. Muitos de nós estamos vivendo perdas na nossa vida, porque a nossa aliança está quebrada. Estamos saindo debaixo da cobertura espiritual. Quantas pessoas que você conhece aqui dessa igreja, que se afastaram debaixo da liderança, estão vivendo aparentemente uma vida próspera? Só que não se engane, a qualquer momento, assim como aconteceu com Ló, também pode acontecer com qualquer um de nós, se sairmos debaixo da nossa liderança. O Abraão que Deus constituiu sobre as nossas vidas, porque a bênção não está sobre as nossas vidas. Segundo Crônicas, mais uma vez, crede em Deus e estareis seguros. Se você não crê no seu profeta, se você não estiver debaixo da bênção do seu profeta, você não vai prosperar. Eu não estou falando só de vida monetária, estou falando em todas as áreas da nossa vida, sentimental, espiritual, lá dentro do nosso lar. Quantas famílias estão desestruturadas? Quantos casamentos estão terminando? As pessoas saem debaixo da liderança do líder, debaixo da liderança, debaixo das potentes mãos de Deus, os casamentos se quebram, a aliança termina. Quantas vidas estão sendo perdidas porque saíram da presença de Deus? Nós temos que vivenciar isso. Quantas pessoas que você conhece que deveriam estar aqui hoje no culto, servindo, para ser abençoado, estão vivendo a sua vida assim como Ló, decidiram sair da aliança e estão vivendo uma prosperidade aparente. Só que essa prosperidade, uma hora vai acabar. Essa prosperidade, uma hora vai fazer igual
um homem que tinha um caráter forjado por Deus. E a Bíblia diz assim: que um dos servos de Ló conseguiu escapar e levou a notícia para Abraão. Sabe o que Abraão fez? Juntou 312 guerreiros da sua casa, 312 valentes. Eu poderia falar que são 312 pessoas que oraram para que Ló fosse liberto. Só que a Bíblia diz assim que eles saíram junto com Abraão e foram para a guerra. 5 exércitos haviam lutado contra 4 exércitos. E os 5 exércitos venceram. E Abraão, com 312 homens, nascidos na sua casa, que não eram guerreiros, que eram caseiros, que cuidavam do seu gado, que cuidavam das coisas, dos afazeres do dia, da riqueza de Abraão. Eles foram para a guerra. É algo espiritual. Quando o líder decidiu ir e foi para a guerra, a Bíblia diz assim: que Abraão travou uma batalha com aqueles homens, com 5 nações, e Deus entregou a vitória nas mãos de Abraão. E a Bíblia diz que por causa de Abraão, a vida de Ló foi salva. Por causa de Abraão, a prosperidade, os bens de Ló voltaram para a sua vida. Você tem que entender isso. Se não fosse Abraão, Ló seria assassinado. Se não fosse Abraão, Ló não teria seus bens novamente. Se não fosse o líder que tivesse intercedido pela vida dele, ele não teria prosperidade. Só que a arrogância, o desvio de caráter de Ló, ao invés de reconhecer que Abraão havia intercedido, havia lutado, havia guerreado, e ele tinha sido abençoado, e ele tinha que voltar e ficar com a sua liderança, sabe o que Ló fez? Voltou para a sua terra novamente, para a região do Sodoma, ao invés de ir com o seu líder. E aí nós chegamos no capítulo 18. Deus desceu na terra. A Bíblia diz assim que 3 homens apareceram para Abraão. E um daqueles homens era o próprio Deus. Um anjo veio para destruir Sodoma. O segundo anjo, por intermédio da vida de Abraão, porque se você ler a história, você vai ver que quando Deus ele decidiu destruir Sodoma, Abraão novamente orou para que aquela terra não fosse destruída. E Deus disse para ele: se houvesse 50 justos, eu não destruo a terra. E no final, Deus falou com ele: Abraão, se tivesse 5 justos naquela região, eu não vou destruir a terra. Só que naquela região não tinha 5 justos, não tinha 5 pessoas que tinham aliança com Deus. E aí Deus ele desceu, um anjo para destruir Sodoma, o segundo para salvar a família de Ló, e o terceiro anjo, que era a personificação do próprio Deus encarnado em um anjo, para abençoar a vida de Abraão, para liberar mais uma bênção sobre a vida de Abraão, porque a aliança estava firmada, era com Abraão, não era com Ló, porque se Abraão tivesse decidido, Ló ia morrer em Sodoma, as suas filhas morreriam em Sodoma. E aí Deus disse para Abraão, firmou uma aliança com ele, os anjos foram até a região de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz assim que eles chegaram, eles começaram a caminhar na praça, e quando o anjo chegou na praça, a Bíblia diz assim que a corrupção era tão grande, que ela chegou às narinas de Deus, e logo os reconheceu, porque quando Ló estava com Abraão, ele tinha experiências espirituais. Quando Ló estava com Abraão, ele vivia o sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz assim, que ele reconhece aqueles homens e os convida para entrar na sua casa. Só que quando Ló convidou eles para entrar e banquetear na sua casa, sabe qual foi a resposta dos homens? Nós vamos passar a noite na praça. Você já parou para imaginar isso? A corrupção daquela cidade havia chegado às narinas de Deus. Deus mandou o anjo para destruir aquela cidade. E quando eles chegaram na cidade para entrar na casa de Ló, eles não quiseram. Já imaginou como que era a casa de Ló? Já imaginou o exemplo que Ló dava para os seus filhos? Já imaginou como que era o caráter de Ló?
que os homens não preferiam passar a noite na cidade, na praça da cidade, do que entrar na sua casa. A corrupção moral, destruição, uma família toda desestruturada. Eles preferiam passar a noite lá. Só que lá insistiu muito e eles entraram. E aí eles disseram que Deus havia enviado eles para destruir aquela cidade. Só que por causa de Abraão, a vida de Ló e a sua família seria poupada. E aí eles falam para Ló: chame as suas filhas, a sua esposa e os seus genros, e vocês vão sair de Sodoma e vão para Zorá, que representa a salvação. Só que Ló, quando ele chamou os seus genros não quiseram ir. Eles não acreditavam na palavra de Ló, porque Ló era infiel. O caráter de Ló era todo errado. Ló andava pouco. Ló não andava certo. Ló não tinha mais uma aliança com Deus. Nem os seus genros queriam seguir o Ló, por causa da infidelidade que estava na vida. E muitos de nós não somos seguros, não somos exemplos no nosso serviço, no nosso dia a dia com as pessoas na rua. Às vezes a gente tem até uma palavra boa, mas as nossas atitudes não demonstram Deus. Lá no nosso serviço, às vezes as pessoas nos julgam pelas nossas atitudes. Será que verdadeiramente lá no seu serviço você dá exemplo? Ou será que você é um homem que nem as pessoas que estão perto de você querem conviver com você? E a Bíblia diz que Ló saiu junto com as suas filhas e a sua esposa. E qual era a ordem? Não olhar para trás. Era só caminhar, seguir o alvo, seguir em frente. E a Bíblia diz que Ló saiu, a sua esposa olha para trás e ela se torna uma estátua de sal, ela perde a sua vida. Ló continua a sua caminhada com as suas duas filhas. E o final derradeiro de Ló, a Bíblia diz assim: que quando choveu fogo sobre aquela região, eles foram para uma determinada caverna. Eles entraram naquela caverna e olha o péssimo exemplo. A atitude do caráter de Ló, o que aconteceu na vida? As duas filhas dele o embriagaram e se deitaram com ele de noite. Um péssimo exemplo. Ló não caracteriza nada de positivo nas nossas vidas. E muitas pessoas estão vivendo uma vida na igreja como Ló. Muitas pessoas estão tendo as atitudes de Ló. Não são exemplos nem para os próprios filhos. E nós precisamos entender que temos que voltar para debaixo da doutrina. Temos que estar debaixo do nosso local. Porque enquanto Ló estava debaixo da liderança de Abraão, ele prosperava, ele era abençoado, tudo que ele fazia dava certo. Só que quando ele decidiu se apartar, tudo deu errado. E a segunda pessoa que nós vemos nessa linda história, que agora é uma linda história, né? A vida de Eliezer. Se você fizer um estudo bíblico de teologia, você vai ver que Eliezer, Abraão e Isaac. Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, e Eliezer representa o Espírito Santo, e Rebeca representa a igreja. Né? Se você estudar uma teologia, você vai ver que eles representam cada um tipo de pessoa. E quando Deus disse que ia abençoar Abraão, olha o que aconteceu. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Gênesis 15, versículo 2. Quando Deus desceu para abençoar Abraão, 3 capítulos anteriores, para você ver que Ló não era exemplo. Ele poderia ter falado: o herdeiro da minha casa é meu sobrinho Ló. Não. O servo fiel era Eliezer. Abraão ainda não tinha gerado Isaac. E ele achava que Eliezer, o seu mordomo, é quem seria a sua semente, por causa da fidelidade de Eliezer, por causa da aliança que Eliezer tinha com Abraão. Quando Deus veio abençoar, Abraão se confundiu, achou que a promessa estava sobre a vida de Eliezer, porque ele era justo, porque ele era fiel. Ele dava testemunho das
de um servo fiel, que honrava o seu líder, de uma pessoa de bom caráter, de boa índole. Todas as coisas que Abraão tinha estavam sob o governo de Eliezer. Quando Abraão precisava de comprar algo, quem ia comprar era Eliezer. Ele tinha o cartão de crédito de Abraão nas suas mãos. Era ele quem comprava, era ele quem vendia. Era ele que governava todos os liderados de Abraão. Aliança. O servo fiel, ele tem aliança com ele. E o líder confia nele. Quando você vê uma pessoa que tem o caráter de Eliezer, você logo vê que é um servo fiel. E o servo fiel, as coisas que acontecem sobre a vida dele. Eliezer era tão fiel, quando Deus apareceu, Abraão pensou que a promessa viria sobre a vida dele. A segunda coisa que aconteceu com Eliezer participou da mesma aliança que veio sobre a vida de Abraão. Quando Deus disse para Abraão assim: a minha aliança para ratificar no mundo espiritual já está firmada, mas no mundo físico vai ser o pacto da circuncisão. Você vai cortar o prepúcio de todos os machos, de todos os escravos, de todos os seus servos, de todos os animais que nascerem na sua terra. E a Bíblia diz assim, que quando Abraão foi ratificar a aliança na vida dos servos, Eliezer também participou da mesma aliança. Ou seja, a bênção que estava para vir sobre a vida de Abraão, automaticamente ia cair sobre a vida de Eliezer, por causa da aliança que estava firmada, da aliança que estava ratificada sobre a vida dele. Terceira coisa, o servo fiel anda com o seu líder. Porque quando Abraão saiu da sua terra, lá atrás em Gênesis 12, com pouca provisão, para alguns dias, Eliezer estava junto com ele. Nos momentos de dificuldade, quando houve fome na terra, Eliezer caminhou junto com ele. No momento em que Abraão precisava de um apoio, Eliezer estava lá junto com ele. Temos que ser como Eliezer. Temos que fazer tudo para que a nossa vida seja como a vida do servo fiel. O servo fiel tem confiança nele. Tudo que Abraão possuía estava sob o governo, sob a governança de Eliezer. E a quinta coisa que acontece na vida do servo fiel, quando ele ora, Deus responde. Se as suas orações não têm resposta, você tem que analisar como você tem. Porque olha o que ele diz em Gênesis 24, versículo 12. A Bíblia diz assim que quando Abraão queria escolher uma mulher para seu filho Isaac, depois que Isaac já estava crescido, depois que Deus já havia abençoado Abraão grandemente, ele chega para Eliezer, o servo da sua confiança, e fala com Eliezer assim: vá até a terra dos meus parentes e escolha uma esposa para o meu filho, mas você vai fazer uma aliança, um pacto comigo, que você vai escolher uma mulher da minha parentela. E Eliezer firmou sua aliança com Abraão e ele saiu. Só que a Bíblia diz assim, no versículo 12 do capítulo 24, que antes dele chegar na terra dos parentes de Abraão, ele orou a Deus e falou com Deus que era para enviar uma mulher de Deus para que ela casasse com o filho do seu filho. E quando Eliezer orou, quando ele chegou na divisa da terra, ele se deparou com Rebeca, que representa a noiva de Deus, uma mulher escolhida para Isaac. Quando você orar, Deus vai responder as suas orações. Quando você for fiel ao Senhor, Deus vai liberar os pedidos que você tem colocado diante dele. Essa é a vida do servo fiel, é de bênção em bênção, as promessas acontecendo. E Eliezer, em todos os momentos da vida de Abraão, ele desfrutou das melhores coisas que podiam acontecer na terra. A Bíblia diz assim que Abraão ele era como se fosse um sheik. Abraão tinha tanta terra, que gastava dias para poder andar sobre as terras de Abraão. De tão grande que era o seu patrimônio. E quem desfrutava dessas coisas? Eliezer, o servo fiel. Quando você começar a ser fiel a Deus, ser fiel ao seu líder,
Você vai começar a desfrutar das melhores coisas da vida. Tudo que está para vir sobre a vida do nosso líder vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na vida. É uma promessa de Deus. Aqueles que estão debaixo da liderança do seu Abraão não vão ficar confundidos, não vão ficar enganados. Eu queria que você meditasse nessa palavra. Eu queria que você analisasse como você levou a sua vida no ano de 2020. Se você foi o servo fiel ou se você foi o servo infiel. Porque ainda dá tempo de você se arrepender. Ló perdeu a sua vida. As suas filhas deram um péssimo exemplo, só que Eliezer foi um servo abençoado, que tipifica o Espírito Santo. Deus deu essa graça sobre o servo. E as bênçãos de Deus estão para ser liberadas sobre nós. Só que nós temos que entender que temos que ser fiel a Deus. Temos que ser fiel à nossa igreja, à nossa casa. Ser fiel ao nosso lado, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ser como Eliezer, ser exemplo para as pessoas, não só de palavras, porque as nossas atitudes demonstram mais do que as palavras que dizemos. Porque falar, até papagaio fala, repete o caso. Quem dirá nós? Enquanto você começa a ter atitudes de um servo fiel, e Deus ele vai te abençoar grandemente. Feche os seus olhos. Você reflita nessa mensagem. Talvez você estava esperando uma mensagem para te impactar, para você pular, para você adorar, para você glorificar, mas essa mensagem é para te conscientizar. Como você viveu o seu ano de 2020? Como você vai entrar no seu ano de 2021? Que você faça uma análise da sua própria vida. Como você tem vivido diante de Deus? Deus, que possamos a cada dia mais sermos merecedores, ó Pai, da tua graça, da tua bênção, do teu amor, da tua proteção, dos teus milagres, do cumprimento das tuas promessas sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Nós teremos amanhã o nosso culto da virada, às 21h30. Você é meu convidado. Hoje tem muita facilidade, tem Uber, a igreja lá não tem aglomeração,
dentro, tem álcool gel, né? Então, que Deus te abençoe.